Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem, né? Como poderiam estar aqueles que são abençoados, aqueles que são filhos do nosso Senhor, aquele que é o Pai amoroso, aquele que é o Pai cuidadoso, aquele que zela por nós, pela nossa segurança, que se preocupa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Só poderia estar bem, né? Porque o nosso Deus é aquele que tem prazer em nos abençoar. E nós estamos aqui mais um dia para mais uma vez estudarmos aqui o livro de Apocalipse. E como que está essa jornada aí para você? Né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 16, capítulo importante para nós, né, nessa nossa jornada. E você tem conseguido acompanhar todos os estudos, né? Essa então é a 16ª aula. Ainda tem muito pela frente, ainda a nossa jornada passou um pouquinho da metade, mas ainda falta muito para finalizar. Mas eu queria saber se você tem conseguido manter aí o foco semanalmente, entrando, estudando. Não é muito tempo, né, irmãos? Deus tem nos dado uma estratégia aqui, no máximo 20, 30 minutos. Aí a aula que é mais longa, 40 minutos. E se você achar que eu falo devagar, você pode colocar no 2.0 aí, e é muito rápido, mas eu creio que o que o Senhor tem falado conosco, o que o Senhor tem trazido para nós é, é totalmente novo, é totalmente diferente e serve para nós irmos mais fundos no Senhor. Então, isso que é extremamente importante. Então, vamos lá. Nós vamos então hoje falar especificamente do capítulo 16, um capítulo bem importante. Ele marca o início da quarta sessão cronológica. Pô, Douglas, o que é isso? Ó, se você tiver com dúvida ainda do que é sessão cronológica, tiver com dúvida do que é sessão de explicação, é porque eu acho que você não está acompanhando desde lá do capítulo 1. Então, eu recomendo que você volte às aulas aí, algumas aulas, e você vai entender, né, o que eu estou dizendo. Vamos lá, capítulo 16, verso 1. Já pega aí sua Bíblia, já pega aí o seu caderno, sua caneta. Acompanhe comigo aqui a leitura e nós vamos falar então de todos os versos desse capítulo. A palavra de Deus diz assim: ó, ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso é João, né, irmãos? João, que escreveu o livro de Apocalipse. Ele está relatando aqui então que ele ouviu essa voz vinha do santuário e estava dizendo ali para os 7 anjos, estava dando uma ordem para os 7 anjos para que eles derramassem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O que será que são essas 7 taças da ira de Deus, né? Aqui nós podemos traçar então um paralelo com o que aconteceu em Êxodo, né? O que aconteceu lá no livro de Êxodo, as pragas do Egito, são muito semelhantes, né? E estão sendo contadas aqui novamente, né? Só que dessa vez a igreja vai receber, né? Ou ela está recebendo uma liberação de poder semelhante à liberação de poder que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos com a igreja primitiva, né? Então, se a gente acabou de ler o verso 1, né? O verso 1, então ele dá essa introdução, né? Derramar sobre a terra a ira de Deus, e esse verso 1 a gente pode relacionar com Êxodo 9:8, né? Então, Apocalipse 16:1, Êxodo 9:8. E Êxodo 9:8, então aqui ele está falando da primeira taça, né? Apocalipse 16:1 está falando exatamente da primeira taça, são 7 taças, e está muito conectado com a sexta praga, né? E essa sexta praga, para os irmãos que lembram bem a história de Êxodo, se não, eu recomendo que os irmãos vão lá e dêem uma lida no Êxodo 9:8, fala das feridas, fala das úlceras, né? Que foram
derramadas como praga lá no Egito. Quando a gente vai para o verso 3, a gente vai ler ele daqui a pouco, a gente vai estar falando da segunda taça. E ela tem relação com a primeira praga, que é a transformação da água em sangue. Aonde está isso? Êxodo 7,14. Então, de novo, um paralelo aqui. Então, cada uma das 7 taças terá um paralelo com as pragas lá do Egito e a gente pode nos aprofundar, né, indo lá em Êxodo para estudar isso. A terceira taça, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que é Apocalipse 16, nós vamos ler do verso 4 ao 7, também está relacionada à primeira praga, da transformação de água em sangue, e a referência é a mesma que eu acabei dando para vocês aqui agora há pouco, que é o Êxodo 7,14. Quando a gente fala da quinta taça está em Apocalipse 16, do 10 ao 11. Em Êxodo, é referente à nona praga, que é a questão das trevas. Êxodo 10, 21. E a sétima taça, que nós vamos ler daqui a pouco, Apocalipse 16, do 17 ao 21, está relacionada à sétima praga, que é a chuva de pedras, que nós encontramos a referência em Êxodo 9, 13. Amém? Então, antes da gente entrar efetivamente nos textos, é importante deixar essas referências aqui para os irmãos, para que os irmãos possam, então, consultar essas referências e se aprofundar um pouquinho mais e até traçar o paralelo aí do que eu estou dizendo aqui, tá? Vamos lá para a primeira taça, então. Eu vou ler agora o verso 2, né? A primeira taça diz assim, ó, Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Lembra? Verso 1, uma ordem de uma voz vinda do santuário, dizendo aos anjos para que eles começassem a derramar a taça. Vem o primeiro anjo, derrama então a sua taça, né, sobre a terra, e isso está relacionado às doenças, está relacionado à úlcera aqui, algo muito doloroso, que tem como objetivo, então, atingir as pessoas que tinham a marca da besta, aqueles que se renderam à besta, aqueles que adoravam a sua imagem. Então, é um juízo específico, né, irmãos, que nós estamos vendo aqui. Como eu já disse para vocês, então, o paralelo está com o de Êxodo, da sexta praga, né, que é referente às feridas ou úlceras na pele, né, e dá para a gente ver aqui que esse juízo ele é exclusivo, então, para as pessoas que possuem e adoram a marca da besta. Não é só para aqueles que foram marcados, né, mas para aquele que foi marcado e ele se rendeu, ele de fato adora, né. Então, aqui a gente vê que há uma conexão entre adorar a marca da besta, adorar a sua imagem, adorar o seu número, adorar o seu nome. Amém? Continuando aqui, nós vamos agora ler o verso 3. Acompanhe comigo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Então, o que nós acabamos de ler aqui no verso 3 está falando especificamente sobre a segunda taça, que é derramada no mar, e ao ser derramada no mar, ela transforma, né, o mar em sangue. Amém? No começo eu tinha dito para vocês, referente a Êxodo, né? O paralelo aqui é a primeira praga, onde a água é transformada em sangue. Então, ou seja, semelhança aqui existe entre o que nós vimos lá em Êxodo e o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, né? E qual é o juízo de Deus, então? Que todos os seres vivos que existem no mar, né? Então, os tubarões, os peixes, enfim, todo o aspecto de vida é morto, né? Aqui, as pessoas têm, os estudiosos, né? Ah, mas é o mar do mundo inteiro, né? Ou seja, o mar que banha aqui, por exemplo, o nosso estado, Santos, enfim.
há uma linha de estudo que diz que é especificamente no mar Mediterrâneo, né, irmãos? Mas acho que é uma informação menor, né? É menos relevante aqui. O que é relevante é nós sabermos que o juízo ele vai acontecer e ele tem por um objetivo, né? E conforme nós formos passando aqui pelas taças, os irmãos vão vendo que as coisas vão sendo maiores, vão apertando, enfim. Então é a hora agora do início de Deus começar a vingar todos aqueles que maltrataram a humanidade, que causaram problemas para a humanidade, aqueles que de fato são seus inimigos, né? É, Continuando aqui, por que então que alguns estudiosos dizem que pode ser algo específico lá no Mar Mediterrâneo? Porque o Mar Mediterrâneo é o que banha o Oriente Médio, né? E todas as coisas, elas vão estar concentradas, né? Todos os eventos acontecendo ali em Israel. Então, ali vai ser o palco de todos os acontecimentos, né? Isso não quer dizer que as outras partes da Terra vão ser afetadas, tá? É, então, por isso que há uma linha de estudiosos dizendo que é específico para a região, mas pode ser que isso cause, né, desdobramento em outras regiões, né? Basta sabermos que o nosso mundo, né, por exemplo, muito se fala a respeito da floresta amazônica, da sua importância para o mundo, enfim, então qualquer coisa que afeta a nossa floresta aqui pode afetar o mundo como um todo. Então, é uma opinião minha, tá? Eu acho que algum tipo de consequência referente a isso, vamos supor que estaremos vivendo aqui no Brasil, a gente há de sofrer, né? A gente há de sofrer por conta dessa influência, né? Porque tudo é muito conectado. Então, se você mexe num ecossistema, você acaba influenciando o outro. Vamos falar ali da terceira taça. Terceira taça, nós encontramos no 16, do 4 ao 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouviu uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, parece até uma continuação da taça anterior, né? Só que a anterior ela foi especificamente no mar, agora afetando aqui os rios e todas as fontes de água. E qual é a justificativa, né? Que Deus, ele é justo. Então, o que ele está fazendo aqui é vingar os santos, vingar os profetas, vingar aqueles que são deles, que por alguma coisa, de alguma forma, sofreram as consequências do maligno, né? Sofreram por serem amigos de Deus, por serem filhos de Deus, acabaram sofrendo por conta dos inimigos de Deus. Continua aqui então a conexão com a primeira praga lá do Egito, né, da água transformada em sangue, né? É, uma das formas que Faraó usava para matar as crianças era afogar elas no rio Nilo naquela época, né? É, e aí as mortes que aconteceram lá fizeram com que o sangue das águas dos rios, né, se convertesse em sangue, que foi a primeira praga liberada sobre o Egito. E aí automaticamente, como nós estamos falando aqui de fontes de água, qual que é a consequência se os rios e as fontes de água se transformarem em sangue? Só vai sobrar água com sangue para as pessoas beberem, né? Então, essa é a influência, né? Isso é o que está acontecendo aqui, é o que nós acabamos de ler. É, vamos falar um pouquinho sobre os juízos de Deus, né? Geralmente, quando a gente fala de juízo de Deus, pode parecer que Deus ele esgotou ali a sua paciência, que Deus está num momento de raiva e aí ele vai manifestar a sua ira exatamente dessa forma, né?
E aí as pessoas até questionam, né? Fala assim, pô, mas o Deus é um Deus de amor, por que que Deus vai fazer isso? Então Deus não é um Deus de amor, né? É, essa pergunta ela fica no ar, né? Muitas pessoas perguntam a respeito disso. É, a verdade, irmãos, é que Deus, ele não nos surpreende em nenhum dos seus atributos para que ele manifeste outro, né? É, o céu, ou as coisas que existem, né? A perfeição nas coisas que nós vemos, que foram criadas, revela o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto ele é soberano, né? Mas isso não quer dizer que só porque ele está sendo justo, ele não é amoroso, né? Pelo contrário, porque ele é justo, é que ele vai derramar o seu juízo. Porque ele é amoroso, é que ele vai derramar o seu juízo. Porque senão não seria o Deus soberano, não seria o Deus. Então, ou seja, ele não está pegando ninguém de surpresa. Não podemos dizer que ninguém teve a oportunidade de conhecê-lo e de livremente receber do seu amor, né? De fato, os juízos existem para aqueles que se rebelaram, para aqueles que não quiseram saber de nada, para aqueles que negligenciaram, né? Então, juízo de Deus, repreensão de Deus, correção de Deus, só revela o quanto o nosso Deus é amoroso, né? E aí, nós não temos é, como medir o seu amor. O seu amor, ele é infinito, né? Mas, através dos juízos, nós podemos dar mais um passo no sentido de conhecê-lo, né? Então, ao ouvir que ele é um Deus justo, que ele é um Deus de juízo, que ele é um Deus, sim, de guerra também, nós vemos o quanto ele está sendo justo, né? Essa é a beleza dos juízos de Deus. Então, não existe nenhuma contradição aqui, né? Contradição é para quem está querendo causar confusão, para aqueles que têm a mente aberta, para aqueles que têm a mente fechada, na verdade, né? Que querem causar confusão. Mas Deus, ele está promovendo aqui na Terra, ele está realizando na Terra algo que ele já tinha falado que ia fazer. Então ele não está pegando ninguém de surpresa e as pessoas tiveram, ou ainda têm, e terão a oportunidade de se render a ele, né? Quarta taça, irmãos, está no verso 8 e 9 do capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus, né? Então, a quarta taça, ela é exatamente o oposto da quarta trombeta. Nós tivemos uma aula, né, Apocalipse 8, que nós falamos especificamente sobre a trombeta, né, quando o sol é diminuído em um terço. Aqui a gente vê a força do sol se aumentando. Então, é exatamente o contrário. Então, é o aumento da força do sol. O juízo, então, é para queimar, né? Então, o calor intenso que o sol vai provocar é, vai queimar as pessoas. E, de novo, irmãos, isso aqui é para aqueles que possuem a marca da besta e adoram a sua imagem, né? É, e ele está sendo bem específico aqui, ó. As pessoas que blasfemaram e não se arrependeram para dar glória a Deus, né? Então, mostra que Deus vai dar a oportunidade. Que nós falamos agora há pouco, porque Deus é um Deus de juízo, não significa que ele não é um Deus amoroso, porque o amor dele está nas oportunidades que ele dá para nós, né? Então, é, aqui nós vemos João sempre enfatizando que Deus é soberano e é Ele que está promovendo, é Ele que tem autoridade, né, para promover esses juízos que nós estamos lendo aqui. Quinta taça, é, verso 10 do capítulo 16. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra
o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. Deus é longânimo e longânimo mesmo, né, irmãos? Porque a oportunidade, ela vai existir até no final aqui, ó. Então, a quinta taça fala das trevas sobre o império da besta, relacionada à nona praga, que é a praga lá de Êxodo, que fala das trevas, dos dias de escuridão, né? E aqui a gente pode observar um aumento do desespero, né? Os juízos, eles vão tornando mais intensos, eles vão se tornando maiores, eles vão se tornando mais fortes, exatamente para que haja um arrependimento, né? Mas, de novo, as pessoas não se arrependem. As pessoas que blasfemam não se arrependem das suas obras, né? E aí, por isso que Deus vai endurecendo. E aí, na sequência, agora nós vamos ver a sexta taça. Sexta taça tá do verso 12 ao 14. Acompanhe comigo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, a boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes rãs. São espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, diferente das demais que nós vimos até aqui, ela não é um evento destrutivo, né? Ela não está causando ali um impacto direto, conforme nós já lemos nas outras. Mas é um acontecimento, né? Então está sendo relatado aqui um acontecimento que abre um caminho através do rio Eufrates, que esse caminho é para preparação para a batalha final. Então as águas se abrem, né? As águas secam. O juízo é a operação do engano sobre as nações. Então, nós vemos aqui o dragão, que representa o diabo, a besta, que representa o anticristo, e o falso profeta, que é aquele que vai dar o apoio aí para o anticristo, né? Um ser religioso. Então, a verdade aqui, irmãos, é que eles, esses três, e as nações, que se renderam a ele, pensam que de alguma maneira eles ainda podem vencer Deus, né? Da mesma forma que a igreja está cheia de confiança, né? Está plena, está convicta, né? Que Deus vai vencer o diabo. Vencer o diabo, o anticristo, os profetas, as nações, né? Então, há confiança de ambos os lados, né? Mas eu já vou dar um spoiler aqui para você, né? Jesus vence essa batalha. Não fique preocupado, não fique atemorizado. Jesus vence essa batalha. É a história que nós já conhecemos o final, tá? Ah, vamos ler aqui agora o verso 15. E aí, o verso 15 é Jesus, né? E então Jesus proclama: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, nós vemos aqui falando que Jesus vem como um ladrão. O que que significa Jesus vem como um ladrão? Em 1 Tessalonicenses, irmãos, há uma expressão muito parecida, dizendo que Jesus não vem como um ladrão para aquele que está observando. Então, ou seja, antecipadamente, Deus está nos abençoando aqui com esse estudo, você já está entendendo tudo que vai acontecer no futuro, você não vai ser surpreendido. Então, para você que é a igreja do Senhor, quando o Senhor vier, não vai ser surpresa, porque você já vai ter, você vai estar preparado, você vai estar vigiando, ou seja, você vai estar ansiando por isso, né? Essa frase, ela fala para aquelas pessoas que ainda estão no engano,
né? Para aquelas pessoas que ainda estão sendo ludibriadas aí pelo inimigo, para aquelas que andam nas trevas. Para essa sim, será uma surpresa. Para essa sim, Deus, Jesus, quando ele vier, vai surpreender, né? E aí ele fala: guarde as suas vestes. Então, no contexto da grande tribulação, o que que significa isso, né? Ali no final dos tempos? Está relacionado ao zelo espiritual, né? Então, guardar as suas vestes é você andar protegido, é você andar vestido da justiça, para que a gente não seja envergonhado, né? Então, quer dizer isso, quer dizer que a gente é, tem que ter um zelo espiritual, né? Para que a gente guarde de fato as nossas vestes, para que a gente não se deixe enganar, para que a gente esteja de fato preparado, né? Para esse momento, o momento que ele vai acontecer. E aí, Apocalipse 16:16 diz: Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Então essa é a localização aonde os reis vão se juntar. O nome é Armagedon. Então é um vale enorme, irmãos, no norte de Israel. Não sei quem dos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar Israel. É um desejo meu, né? Historicamente, nesse lugar já aconteceram várias batalhas históricas no tempo de Juízes, no tempo da conquista de Canaã, na conquista da Terra Prometida, né, no tempo dos reis. E esse é um lugar estratégico, então, onde os invasores do norte sempre enfrentaram ali as forças de Israel. É esse lugar que está sendo descrito aqui em Apocalipse 16:16, e ele vai ter uma importância aí no final dos tempos. Amém? E no verso 17, então, o sétimo anjo derrubou a sua taça pelo ar. Uma voz saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito. Né? Muito semelhante à frase de Jesus: Está consumado. Né? Então, assim como a sétima trombeta que diz lá, né, que declara está feito, acabou, né? É semelhante ao que nós estamos vendo aqui em relação à sétima taça, né? Então, está feito, está concluído. Então, tudo que tinha que ser liberado aqui em relação aos juízos de Deus, eles foram liberados. Ainda no capítulo 16, nós temos os versos de 18 a 21, que é o que eu vou ler com os irmãos agora. Então acompanhe comigo aí. Ó. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Uma descrição aqui, então, desse terremoto imenso, né? Quantos graus na escala Richter? Não sei, mas está dizendo aqui que nunca aconteceu um terremoto desse. Talvez a escala nem mede, né? Nem seria capaz de medir um terremoto desse. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu, sobre as pessoas, uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Imagina o tamanho, irmãos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Então, relâmpagos, vozes, trovões, revelando aqui novamente a manifestação da glória de Deus, né? E os terremotos revelando aqui o juízo de Deus. Essa é a sétima taça, né? É um terremoto que destrói, então, não é um terremoto qualquer, né, irmãos? Um grande terremoto que destrói as nações, que devasta tudo, né? Daí, na sequência, uma chuva também devastadora de granizo. Relação com a sétima praga de chuva de pedras, que destruiu toda a plantação lá em Êxodo, né? Então, o juízo, que é o terremoto abalando as estruturas das nações,
abalando a estrutura das cidades. Essa chuva de granizo, imagina uma pedra de 30 quilos, irmãos. Se a gente às vezes pega uma chuva de granizo na estrada, dependendo da intensidade, e não chega nem perto de 30 quilos, se cai no seu carro fica todo marcado, imagina uma pedra de 30 quilos, vai fazer um buraco no teto do carro, né? De tão grande que ela é e de tão pesada que ela é, né? Dá para a gente traçar um paralelo aqui, ó, em Jó 38, do 22 ao 23, diz assim, ó, você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimentos e para dias de lutas e de guerras? Então, leva-nos aqui a pensar que há um lugar onde Deus está reservando tudo aí, né? E não é aqui na Terra, né? Porque senão a tecnologia, enfim, as pessoas já teriam identificado isso. Então, tem um depósito onde Deus está guardando a neve, está guardando as chuvas de pedra, e eu creio fielmente que isso tem relação com a sétima praga que nós acabamos de ler aqui, né? É, Veja, irmãos, de novo, né? Deus não pega ninguém de surpresa. Desde o primeiro livro escrito na Bíblia, então, ou seja, desde Gênesis, nós conseguimos conhecer, entender. Deus revela para nós o seu plano, revela para nós a sua vontade, mostra para nós que um dia ele vai fazer juízo. As pessoas podem dizer que não foram avisadas? De forma alguma. E por causa disso, desses terríveis juízos, Deus não é amor? De forma alguma, né? Ao contrário, porque ele é tão amoroso, ele avisa com uma antecedência, né? É... Só que o povo é cabeça dura, né, irmãos? O povo é cabeça dura. Então, novamente, as pessoas continuam blasfemando, as pessoas continuam não se arrependendo. Isso acontece hoje, vai acontecer no futuro, né? É, Então, a cidade, ela se dividiu em três partes, que é o que nós lemos aí no último texto que a gente viu, né? Provavelmente é Jerusalém, essa cidade. Quando ele fala aqui da Grande Babilônia, é uma figura importante que nós vamos ver os detalhes dela nos capítulos de explicação seguintes, né? Que é o capítulo 17 e o capítulo 18. E aí nós vamos ver a explicação por que que os juízos de Deus são tão severos, né? Tem a ver com a questão da Grande Babilônia. E aí, vamos fazer um breve resumo aqui para a gente finalizar essa aula de hoje, do que a gente viu até aqui, né? Nações se mobilizando contra Deus, Jesus voltando dos ares e liberando os juízos para a libertação dos cativos, para que seja feita a justiça, né? É, Fazendo com que todos esses acontecimentos aí que nós acabamos de ler aqui se desenvolvam, né? Nações reunidas ali no margem, no Vale do Armagedon, né? Achando que podem fazer guerra ou achando que podem enfrentar aquele que está vindo do céu e que está marchando em direção à terra, né? Esse é o resumo do que nós vimos até aqui. Amém? E com isso a gente finaliza, então, o capítulo 16. O que que você achou, né? Queria que você comentasse, queria que você curtisse o vídeo, queria que você compartilhasse esse vídeo para que as pessoas possam conhecer e não sejam pegas de surpresa, né, irmãos? Então, isso é muito importante, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, né? Às vezes eu vejo que as pessoas ficam meio tímidas ali nas redes sociais, tem tanta gente que fala tanta besteira, e não tem vergonha de se expor, né? E quando é algo relacionado ao Senhor, as pessoas ficam tímidas para fazer um comentário, para compartilhar, e para fazer essa informação chegar mais longe possível. Então,
não fique tímido, né? Não seja assim. Faça exatamente ao contrário, porque o que você está fazendo é bênção. Entenda isso não como um pedido do Douglas aqui, mas entenda isso como um pedido do Senhor, né? Para que o evangelho seja espalhado sobre a terra. Amém? Então, queria desejar para você uma ótima semana, uma semana cheia de bênção, de paz, cheia de experiências com o Senhor, que a presença de Deus seja manifesta sobre a sua vida, em nome de Jesus, e até a semana que vem, onde nós veremos o capítulo 17, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Beijão no coração. Amém.